Que ano difícil a gente está tendo, meus amigos. Hoje nós começamos o dia com a triste notícia do falecimento do jornalista Roberto Francisco Avallone, nosso colega aqui de TV Gazeta, aos 74 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Verdadeiro ícone do jornalismo esportivo, o Avallone é um dos principais responsáveis por transformar o Mesa Redonda Futebol Debate da TV Gazeta em uma referência na televisão brasileira, consolidando o formato que até hoje é seguido por praticamente todas as emissoras que se dedicam à cobertura de esportes. E nós começamos o Gazeta Esportiva com uma singela homenagem a essa figura tão importante e que vai fazer muita falta! Exclamação. Muito boa noite, 22 horas, 20 segundos e começa aqui o Mesa Redonda Futebol Debate. Você acha que eu vou falar aqui a polêmica de todo domingo à noite? Não vou ser repetitivo. É o programa líder de audiência da Fundação Casperino, da TV Gazeta. Foi assim durante 2 décadas que o jornalista Roberto Avallone apresentou o programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Sempre polêmico e dono de trejeitos inconfundíveis, Avallone começou a carreira em 1966 no jornal Última Hora e também passou pelas redações do Jornal da Tarde, Rede TV, Rádio Jovem Pan, TV Bandeirantes e mais recentemente no canal Sport TV, onde fazia comentários no programa Redação. Meu Deus! Os principais clubes de São Paulo utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do jornalista que nunca escondeu o amor pelo Palmeiras. Puta, de cada muro na mesa, onde cada um que perdia, eu ficava quebrando a mesa lá. Em nome do Jornalismo Futebol Clube, eu fazia uma palestra. E ganhou de 1, 2, 3-1 do Santa Cruz, lá no Recife, fora o baile. Hoje estou de verde por causa do Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras, que está rumando para a primeira divisão. Então, um gigante como este não pode ficar na segunda. Então, estou de verde, podia falar um monte de coisa. Estou de verde em homenagem à Mata, ao Jornalismo Futebol Clube. Não. Estou de verde em homenagem a este gigante que nasceu em 26 de agosto de 1914, com um ato escrito em italiano, com o nome de Società Palestra Itália. Palmeiras, que se transformou em Palmeiras no episódio heróico, 19 de setembro de 42. Ao longo da carreira, Avallone recebeu 2 prêmios ESSO e um troféu Bola de Ouro como o melhor apresentador esportivo e sempre destacou o trabalho em equipe. É um troféu que deve ser acolhido por toda a equipe, desde a equipe de produção, a reportagem, a direção, aos apresentadores, a equipe técnica. O jornalista, inclusive, foi o responsável pelo começo de Jovens Talentos. A bela Michele. Qual homem que não gosta de ver uma mulher dessa assim? Com todo respeito, olimpicamente, né? O Avallone era um cara sensacional, que vivia jornalismo na essência, vivia jornalismo esportivo 24 horas e, mais que isso, vivia os amigos e os colegas. Nos deixa uma grande saudade, o nosso querido Roberto Avallone, no pique. Foram muitos anos, muitas matérias, muitos momentos inesquecíveis e eu só tenho a agradecer à Gazeta e ao Avallone por essa experiência que passamos juntos. O meu começo na televisão foi com o Avallone, ele que me deu a minha primeira oportunidade na televisão, quando ele foi para a Rede TV, no Bola na Rede. Trabalhei com ele 1 ano ao vivo e aperfeiçoando as imitações, o jeito dele, que era uma pessoa muito carinhosa, de um coração enorme com a equipe, com a gente. Aprendi muito com o amigo Roberto Avallone, mas principalmente aprendi demais como jornalista, como palmeirense, como pessoa física, como pessoa jurídica, como uma pessoa apaixonada pelo que faz, pelo jornalismo, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo e principalmente pela paixão. Porque tudo na vida você tem que ter paixão e poucos foram tão passionais para o bem e até para o mal como Roberto Avallone. Ele foi o primeiro que me deu uma oportunidade na televisão e esse aprendizado não é da televisão, mas o aprendizado do jornalismo. Ele brigava pela apuração da informação, pela apuração da notícia, pela precisão na informação, pela precisão na notícia e nos ensinava o tempo todo, cobrava isso o tempo todo. O Avallone, mais do que um grande jornalista, sempre foi um poeta. Ele tinha uma capacidade incrível de, com as palavras, externar de forma poética, às vezes um elogio e até uma crítica. O Avallone, sem dúvida nenhuma, chega ao céu e provoca grandes discussões sobre futebol. Agora, as mesas redondas do céu vão ganhar uma outra dimensão, com discussões sobre todos os assuntos, sobre todos os aspectos e com muita capacidade. Atualmente, Avallone escrevia um blog ao portal UOL e ainda publicou um último texto nessa madrugada. No entanto, a imagem dele sempre foi vinculada à TV Gazeta.
casa dele é TV Gazeta. É um Milton Peruzzi, né? É porque sempre o Peruzzi também trabalhou em vários lugares, mas a passagem mais marcante do Milton Primo Pierini Peruzzi foi na TV Gazeta. E o mesmo se aplica a Roberto Francisco Avallone. A Gazeta Mesa Redonda do Avallone concorria com o super técnico da Band, um terceiro tempo da Record, e inclusive eu lembro quando foi o Ronaldo Fenômeno ao terceiro tempo da Band, nós demos lá 4,5 de média, e o jogador Keirson foi à mesa redonda, entenderam? E deu 3,5. Então, essa marca mesa redonda, ela é muito importante na história da televisão brasileira. Palmeirense apaixonado, confesso, polêmico, irreverente, deixou muitas marcas nos jornais, onde foi chefe, onde foi repórter, na televisão, que ele soube explorar tão bem no comando da mesa redonda. Trabalhamos juntos em 92, narrador, comentaristas, fizemos uma dupla em alguns momentos importantes de Copa do Brasil, mas principalmente na decisão da Libertadores, o primeiro título do São Paulo, nos pênaltis no Morumbi contra o New Old Boys. Roberto Avallone, das interrogações, das exclamações. Através de um desenho, o jornalista Renato Peters, da Rede Globo, também prestou uma homenagem. Roberto Avallone passou mal nessa madrugada, foi encaminhado ao Hospital Santa Catarina, onde não resistiu a um infarto agudo do miocárdio. Aos 74 anos, ele deixa 3 filhos. Da minha parte, muito boa noite e tchau. Boa noite. Muito difícil, né, começar o programa nesse clima. Eu fui contratado pela TV Gazeta na gestão do Roberto Avallone, primeiramente como produtor, depois me tornei repórter. E o Avallone, ele sempre teve esse lado polêmico, dentro, no ar e fora dele, mas também sempre foi uma pessoa que se destacou pelo amor ao jornalismo. Isso eu pude comprovar de perto. Aprendi muitas lições com ele, muitas vezes me chamou de canto. E ele me explicava que o bom jornalista é aquele que vê nas entrelinhas e que presta muito mais atenção no que foi deixado de dizer do que necessariamente naquilo que foi dito. E sempre o Acácio falou sobre fomos contemporâneos como repórteres aqui na gestão do Avallone, e ele sempre foi muito cuidadoso mesmo com a informação. E na época, quando eu trabalhava como repórter, diferentemente de agora, não era uma coletiva que todos tinham acesso. Você escolhia os seus entrevistados a partir do momento que os jogadores deixavam o treinamento. Então você escolhia para sua matéria o jogador A, B, C, e tinha que ficar prestando atenção em tudo, absolutamente tudo que acontecia ao redor para você não perder nada. Porque se você trouxesse uma matéria e no dia seguinte o jornal estampasse uma manchete ou uma informação que você não tinha na sua, com certeza você seria cobrado. E era tenso nessa época. Mas hoje eu agradeço muito porque isso me tornou um jornalista melhor. Então, o Avallone, ele sempre teve uma maneira muito peculiar de apresentar, fugia dos padrões, e foi criando com isso vários bordões de maneira muito natural. Não era uma questão de marketing, ele era assim, sabe? E é difícil você não imitá-lo, né? Meu Deus, parem as máquinas, interrogação. Era isso, esse era o Avallone na TV e fora da TV, nas reuniões. Ele falava assim, Caelcius, interrogação, o que você está fazendo? Era assim, né? Vai deixar muita saudade, meus sentimentos a toda a família e descanse em paz, Roberto Avallone. Bom, boa noite a todos. Eu nunca trabalhei com a Avallone, eu nunca trabalhei diretamente na mesma empresa. Nós cobrimos vários eventos juntos, eu lembro bem da Copa de 78, foi um momento legal, nós dois jovens jornalistas, ele mais velho que eu, e com referência de um texto brilhante, uma coisa espetacular. E quando eu fui convidado para trabalhar na TV Gazeta, que o Avallone tinha saído, o grande desafio era substituir o Avallone. O Avallone é substituível, não tem como fazer. Tanto que se vocês olharem bem, o Mesa Redonda do Avallone é muito diferente do Mesa Redonda que hoje a gente faz. Porque não tem como substituir, não tem. É um estilo único. E aí, pelo carinho que eu sempre tive por ele e tal,
eu não sabia exatamente como seria a reação daquele que era o protótipo, né, do Mesa Redonda. Avalone e Chico Lang, era uma dupla que, poxa, o mundo falava sobre isso. E a época que eu fazia o Cartão Verde, o pessoal mais da antiga pode dizer, o Cartão Verde jamais ganhou do Mesa Redonda, nem um dia. Nem um dia, né, zero, nunca. Jamais. O Cartão Verde ganhava, fazia 2 pontinhos, o Avalone 7, 8. Era um negócio sensacional junto com o Chico Lang. E aí, acabei de acertar e tal, você sempre fica assim, nossa, será que eu fui bem, fui mal, né? Você tem dúvida, você está saindo de um lugar para um outro, embora eu conhecesse a Fundação Casper Libero, você fica em dúvida, aí toca o telefone, eu falei, pô, quem será? Um número desconhecido. Era o Avalone. E ele disse, que bom que você vai apresentar o Mesa. O Mesa, para mim, é como um filho. E eu adorei a ideia de entregar o meu filho para você. Aí eu fiquei muito emocionado, agradeci demais. E, enfim, mais tranquilo, mais leve. E aí ele já me apresentava o que era essa casa, falando muito bem de todo mundo aqui. Realmente cheguei, encontrei todo esse ambiente. Sempre que eu encontrava a Avalone, eu falava, você me deixou muito tranquilo. Eu falei, era o mínimo que eu tinha que falar. E é verdade, eu estava muito feliz que fosse você a pessoa que veio para o meu lugar. Só podemos ter gratidão pelo Avalone, por tudo que ele fez, pelo alto nível de jornalismo que ele sempre praticou. E era daqueles jornalistas bem à moda antiga. Sabe por quê? Porque hoje o jornalista afina. Nossa. Ele não afinava, não. Ele ia para o pau. Ele impunha respeito. Os caras tinham medo dele. Hoje os jornalistas têm medo de jogador, de treinador. Ele não tinha medo de cara feia, não. Essa talvez seja a maior lição que fica do Avalone. O jornalista não tem que pipocar. O jornalista tem que ser leal ao texto, tem que saber o que está falando, tem que ter responsabilidade, mas não deve temer. Avalone nunca temeu. Difícil. Foi o Avalone que me colocou no Mesa Redonda, que me deu a minha primeira oportunidade, como a repórter Sapeca. Você lembra? A repórter Sapeca. Repórter Sapeca? Repórter Sapeca. Eu contava algumas notícias de bastidores que aconteciam nos clubes ou nos treinos. Naquela época não tinha internet ainda, não era como hoje. E depois, quando o Flávio Prado veio, o Flávio Prado me manteve no Mesa Redonda generosamente e aí já tinha e-mails, as pessoas podiam mandar e-mails aqui pra gente. Mas eu fico muito triste porque foi o meu grande incentivador, porque na minha vida tudo mudou depois que comecei a fazer parte do Mesa Redonda. E, aliás, mulheres não faziam parte das mesas redondas. Sim. Ainda não tinha Renata Fã, ainda nunca tinha tido uma mulher participando de uma mesa redonda. E eu fui a primeira ali, num dia que veio o Alexandre Frota aqui, que ninguém queria fazer umas perguntas indiscretas para ele, porque o Diego do Santos, Diego Robinho, o Diego tinha roubado a mulher do Frota. E aí tinha que tocar nesse tema. E aí eu fui colocada lá justamente para fazer essa pergunta para Alexandre Frota, o que ele tinha para dizer para o Diego. E aí o Frota, antes eu falei, Frota, eu vou ter que te perguntar uma coisa muito incômoda. E ele falou assim, fica tranquilo, você pode perguntar isso mesmo. Aí na hora que eu perguntei, ele levantou e foi para a câmera e brigou com o Diego, aquela coisa toda. Bom, o tema da nossa enquete de hoje não poderia ser outro. O Avalone era o cara dos bordões. Qual é o seu bordão preferido dito pelo Roberto Avalone? No pique, exclamação. Meu Deus, parem as máquinas. Apenas exclamação. Ou Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe também mandando seus comentários nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Você também pode mandar um WhatsApp pra gente no telefone 11 99479 1633, 99479 1633, gravando aí com o celular deitado um recadinho, falando se você tem alguma lembrança do Roberto Avalone, ou falando sobre futebol, mandando um recado pra gente, tá? Como você disse, a pergunta... Qual você considera o melhor bordão? Qual o melhor bordão? Interrogação. Interrogação. Aí o interrogação a gente não pôs interrogação? Entrou exclamação. Exclamação. Exclamação e interrogação. Pode acrescentar. Mas sabe qual que vai ser o meu preferido? Qual? O no pique, que eu lembro da minha primeira participação no do Mesa Redonda. É no pique. Foi uma palavra. No pique, só A fica gente usa essas Aí coisas eu falei até uma hoje. E acabou. Foi isso. Você foi muito feliz quando você disse uma coisa. Ele falou boa noite só no Mesa Redonda. Existem alguns personagens, algumas figuras tão importantes que você não consegue falar dessas pessoas sem imitá-las. Não tem como. Eu sou péssimo imitador. Assim, sabe outro que não é nem... Que eu não tenho nenhum grau de admiração, pelo contrário, tenho até asco, mas que você não consegue falar sem imitar é o Maluf. Você consegue falar do Paulo Avalone e falar... E o Avalone, embora fosse outro tipo de gente, era uma pessoa que merece todo o nosso respeito, você não consegue falar Roberto Avalone, interrogação, todo mundo faz isso. Vírgula, né? E a gente
fala aqui, inclusive, audiência rotativa, porque às vezes a gente repete uma informação, audiência rotativa, então são várias coisas, né? Bom, então você fala o seu bordão preferido. Tem algum, Flávio, o seu? Eu acho que o interrogação é incrível, né? Bom...